hoje nós vamos falar sobre a água fluidificada. Talvez muitos de nós, ou todos nós, já tenhamos tomado, não é? Mas talvez a gente não saiba muito bem o que é, ou talvez sequer soubéssemos, não é, que o nome era esse. Quando a gente termina, né, geralmente as nossas palestras, quando a gente está se dirigindo ali, né, para aquela mesinha ali onde está a Zênia ali no finalzinho, geralmente tem vários copinhos com água e uma jarrazinha com água. Quem é que já observou? Vocês já observaram isso? Mais que sim. A amiga ali no fundo também disse que sim. Essa água que vocês observam, essa água é a água fluidificada. Mas o que é essa água fluidificada? E será se ela só se encontra, por exemplo, nessa reunião que nós estamos fazendo aqui hoje, após as palestras? Bom, a água fluidificada, na verdade, não é? Ela é uma água energizada. Essa água energizada, entretanto, pode ser energizada pelos irmãos espirituais, pode ser energizada pelos encarnados, ou pode ter uma energização mista. Mas antes que a gente entre propriamente no tema, vamos falar de algumas coisinhas. Nosso corpo, tá, ele é formado cerca de 70% ou mais de água. A água também é considerado um solvente universal. Ou seja, essa boa parte dos elementos eles conseguem ser canalizados ou dissolvidos, não é, em água. São isso algumas considerações iniciais. Ainda em termos de considerações iniciais, não é, nós temos que nós, não é, estamos aqui encarnados, mas nós também temos, não é, uma constituição fluídica. E essa constituição fluídica nos lembra, não é, um pouco do tema da nossa palestra, já que nós vamos falar de água fluidificada. Então, voltando, essa água fluidificada ela é uma água energizada. Essa água energizada, como dizia a vocês, ela pode ser energizada pelos irmãos espirituais, pode ser energizada de forma mista, tanto pelos irmãos espirituais, quanto, não é, pelos encarnados. Então, a nossa água aqui, geralmente quem faz a energização da água são os irmãos espirituais. Como é que ocorre essa energização? Essa energização ela ocorre pela força do pensamento, pela emanação fluídica dos nossos pensamentos. Tá? Nesse caso, como disse a vocês, dos nossos irmãos espirituais. Podendo ter a colaboração também, não é, daquela pessoa que foi ali, pegou a água ali e colocou na jarra, na medida em que ela emane bons pensamentos, boas energias, bons sentimentos que se irão ali desprender dela fluidicamente, energeticamente e imantar aquela água. E essa água que a gente toma aqui ao final da reunião é uma água que ela vai nos auxiliar, tanto material quanto espiritualmente. Uma espécie de reenergizante ou uma espécie de energia reequilibrante, conforme a necessidade geral, não é, das pessoas que estiverem ali naquele momento na casa. Entretanto, não é, se vocês observarem, não é, nós não vamos ter a água fluidificada apenas aqui após a nossa reunião doutrinária, que é a nossa reunião de palestra. Se vocês observarem, quem já participou, por exemplo, do nosso tratamento de cura espiritual ou de intenção de cura espiritual, como nós preferimos falar melhor dentro aqui da nossa casa espírita, já que não há promessas de cura às pessoas que passam pelo tratamento, afinal, nenhuma religião ou doutrina pode prometer, mas o que há é uma intenção. Então, para aquelas pessoas que têm necessidade de passar, por exemplo, por um tratamento de intenção de cura, não é? Geralmente é também trazido uma garrafinha com água por aquela pessoa que vem participar do tratamento. E essa água também ela é energizada, magnetizada, fluidificada. Mas então, qual é a diferença para essa água desse tratamento
para a água que está ali, por exemplo, ao final, não é, que eu tomo naquele copinho ao final da palestra. A diferença é o tipo de emanação fluídica que foi feito ali. O medicamento, a substância que foi colocada. Por quê? Olha o que eu disse a vocês. Aqui na palestra, de modo geral, é colocado o quê? Substâncias mais genéricas, não é? Conforme uma necessidade geral das pessoas que estão aqui na plateia. Diferentemente daquela água, não é, que vai ser energizada ou magnetizada pelos irmãos espirituais ou, não é, a depender do caso, com o auxílio, não é, de encarnados, aqui no tratamento de intenção de cura. Quando você participa, por exemplo, do tratamento de intenção de cura e há uma fluidificação da água, observe quem já participou. Se não foi dito algo como, por exemplo, que você deve tomar uma quantidade específica daquela água, ou que naquela água foram colocadas, por exemplo, substâncias calmantes, ou substâncias antibióticas, ou substâncias anti-inflamatórias. Quem já participou, certamente já ouviu algo nesse sentido. E quem nunca participou, está tomando conhecimento agora ou reforçando seus conhecimentos. Então, por exemplo, quando se participa daquele tratamento e você vai tomar aquela água, ela vai funcionar para você como um medicamento. Medicamento esse que não deve substituir em momento nenhum tipo de medicamento que possa ser eventualmente passado por algum profissional de saúde terreno. São coisas que caminham juntas. Então, qualquer pessoa que esteja passando por um tratamento de intenção de cura deve obrigatoriamente manter o seu tratamento terreno. Uma coisa não vai excluir a outra. São coisas que caminham juntas, lado a lado, a se auxiliarem. Mas aí você vai dizer assim para mim: mas Cecília, foi colocada uma substância antibiótica, anti-inflamatória, mas eu não estou vendo nada. Porque muitas vezes nós não temos a capacidade de ver. Cada um de nós vai ter um tipo de mediunidade, mas para aqueles que têm a mediunidade, para além da mediunidade, não é? Divisão dupla, ou seja, a mediunidade vidente, mas para além disso tem a oportunidade de conseguir observar, não é, o que se passa naquele momento, porque mesmo aqueles médiuns que têm a visão dupla, nem sempre por estarem, obviamente, imbuídos e concentrados naquele tratamento, nem sempre vão ter como estar olhando aquilo ali, e até porque também precisam estar concentrados. Então não estão ali numa reunião para estudo das moléculas, né, que estão sendo colocadas, ou substâncias que estão sendo colocadas na água. Mas nós aqui, falando diretamente sobre esses estudos ou essas pesquisas, o que poderia ser observado, né, do ponto de vista espiritual. Que os irmãos espirituais, que os médicos espirituais, nesse tipo de circunstância, estão fazendo o quê? Colocando ali, então, substâncias. Substâncias essas que vão modificar a conformação das moléculas daquela água, para que ela vá atuar diretamente nos pontos que nós necessitamos. Então é assim, por exemplo, que vai funcionar nesses quesitos de tratamento de intenção de cura. Olha só a versatilidade, não é, da água. E isso também tem inúmeros outros impactos. Por exemplo, quando nós estamos lá fazendo o Evangelho no Lar, para aqueles que ainda não seguem as nossas páginas, já podem aí seguir as nossas páginas, seja no Facebook, seja no Instagram. Nós fazemos o Evangelho no Lar ao vivo, todos os domingos, às 19 horas, nas páginas do Centro Espírita Beneficente de Camaçari. É realizado ao vivo o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, às 19 horas, e posteriormente esse estudo também fica gravado. Então nós fazemos o estudo do livro do Evangelho, e quando nós estamos fazendo o estudo, o que acontece quando eu falo para vocês lá no início, quando a gente está começando o nosso estudo do Evangelho? Quem não pegou ainda aí sua água para fluidificação, ou caso você queira pegar a sua água para ser fluidificada, pega a sua água e deixa aí pertinho de você.
para essa água ser fluidificada. E geralmente, ao final, quando nós estamos fazendo as nossas preces, nós dirigimos as nossas orações para que essa água ela seja então fluidificada. Nesse caso, por exemplo, ela está aí na casa de cada um de vocês. Eventualmente, ela pode ser imantada de energias de forma mais individualizada, já que está na casa de cada um. Entretanto, muitas vezes eu também digo, porque muitas vezes acontece comigo também, não é? Olha que eu digo lá quem assiste o Evangelho. Quem assiste já possivelmente escutou uma frase assim: se você esqueceu de pegar o seu copo com água ou a sua jarra com água, mentaliza a água que está na jarra, mentaliza a água que está na geladeira, mentaliza a água que está no filtro para que seja fluidificada, ainda que ela não esteja aí ao seu lado. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque o que vai energizar essa água vai ser o quê? A força magnética do pensamento. Então, se vai ser a força magnética do pensamento, essa água que vai ser ali magnetizada, imantada nas energias benéficas para cada um de nós que vai estar ali tomando aquela água. Significa então dizer o quê? E se ela estiver ali na jarra, se ela estiver ali na geladeira, se ela estiver ali no garrafão, ela também vai ser energizada. Significa dizer também se Cecília, seu Andrade, Zene, Tainá, Dona Rosa, Dona Dinha, etc., ou quem esteja aí nos assistindo, seja ao vivo ou seja no gravado, desejar fluidificar a água, será que isso é possível? Ó, esse macho balançou ali a cabeça. Zene já deu risada ali. Isso é possível. Quer dizer que sempre acontece de forma a contentar ou a satisfazer as nossas necessidades? Não. Por quê? O que é que acontece? Nós estamos aqui ainda encarnados com as nossas limitações, tanto limitações impostas pelo nosso corpo físico, quanto para além das limitações impostas pelo nosso corpo físico, nós temos as nossas próprias limitações causadas pelas nossas próprias vibrações e pela falta, às vezes, do próprio conhecimento do que nos é necessário naquele momento, da dosagem do que é necessário. Então, é sempre interessante que, caso seja feito em algum momento esse tipo, né, de energização, que se faça da seguinte maneira: isso, tanto aqui no centro, quanto você que vai fazer em casa, etc., não é faça o que antes, vai fazer uma prece, elevar o seu pensamento ao alto, conservar bons pensamentos, bons sentimentos, para elevar o seu padrão vibratório, para colocar ali na água, então, as melhores vibrações. E para além disso, vai também solicitar a Deus, a espiritualidade, aos seus mentores, ou para aqueles que chamam de anjo de guarda, que chamem de anjo de guarda, que coloquem ali o que vai ser benéfico, salutar para o seu corpo físico ou espiritual, na medida certa. Já porque nós, encerrados nesse corpo físico, nós muitas vezes não temos esse conhecimento aprofundado do que é necessário, não é, a termos de medicação, né? Seria essa medicação ou essa água fluidificada na quantidade ali ideal para cada um de nós. É por isso que também na casa espírita, quando essa energização da água é feita por encarnado, ou seja, por uma pessoa física que está encarnada. Quando eu digo encarnado, vocês compreendem? Todo mundo? Assim, assim, não? Não. Você já riu de mim ali, tá vendo? Olha pra isso você. Mas brincadeiras à parte, até porque é uma situação séria, a gente brinca às vezes para descontrair vocês, ou se vocês estiverem dormindo, para vocês acordarem, não cochilarem durante a palestra, porque é algo que vocês vão levar de importante para vocês, é um conhecimento importante. Até porque se nós estamos na casa espírita, nós precisamos também saber a respeito do funcionamento, né? Porque isso faz parte das nossas reuniões, de muitas das nossas reuniões. Então, às vezes a gente está na casa espírita e não sabe sequer como funciona. Então, é importante esse estudo e esse conhecimento. Então, voltando para essa situação, o que é importante, por exemplo, quando essa magnetização é feita então, por uma pessoa física encarnada?
que ele esteja ali com boas vibrações naquele momento. Significa dizer se naquele momento ela está com maus pensamentos, ela está com ódio, com ciúme, com inveja, irritada. Essa pessoa ela deve estar magnetizando essa água, ela deve estar purificando essa água. O que vocês acham? Por que não? Porque ela vai fazer o quê? Vai se desprender o quê dela? Quando nós pensamos, olha o que a gente comentou com vocês, que nós também temos de composição fluidos. Por quê? Nós, não é tudo que cria, na verdade, o universo, não é criado através do fluido cósmico universal. Então, se é criado através desse fluido cósmico universal, nós também temos compostos desse fluido. Então, na medida que nós pensamos e nós emanamos os nossos pensamentos e sentimentos, também se desprendem fluidos de nós. Ainda que nós não vejamos esses fluidos, eles se desprendem. Se eles se desprendem e eu estou com pensamentos de ódio, de raiva, de vingança, e emano naquela água, vai acontecer o quê? Ela vai ser penetrada por esse tipo de pensamento e sentimento. Tá? Entretanto, não se preocupem que nós temos todo o zelo quando nós vamos purificar a nossa água. Tá? Fiquem tranquilos nesse sentido, não fiquem com medo não. É apenas um cuidado caso alguém deseje fazer isso em casa. Até porque, não é? Mais do que tentar fazer isso em casa, seria muito mais interessante do que fazer isso, até porque não é interessante que nós tentemos fazer provocações, não é? Em casa que possam ser similares a algum caráter mediúnico em nossa casa. É muito mais interessante que a gente traga a nossa garrafinha, caso deseje, para ser fluidificada dentro da casa espírita, tá? Ou que quando a gente estiver fazendo o nosso evangelho no lar, a gente peça aos irmãos que fluidifiquem. Muito mais do que a gente tentar fazer essas próprias emanações, tá? Porque alguns de vocês talvez possam estar, quem sabe, com a mediunidade mais apurada, mais sensível, para que não se tenha outros tipos de desdobramento. Só um conselho extra a vocês, tá? Então, para aqueles que desejem trazer sua água para a fluidificação, seja para as pessoas que estão em tratamento, ou ainda que você não esteja em nenhum tratamento, caso deseje trazer a sua água para a fluidificação, você pode trazer a sua garrafinha com água. Coloca às vezes o seu nome. Por que às vezes você às vezes você coloca o seu nome? Porque se mais uma pessoa trouxer e a garrafa for igual, vocês podem levar a garrafa para cá. E o medicamento que é para mim não é o mesmo medicamento que é para a Tainá, nem para a Valentina, nem para ninguém. Cada um tem seu medicamento individual. A não ser que seja uma fluidificação geral da água. Né? Então, caso você deseje trazer a sua água, coloca ali seu nome. Ou então você fixa a minha garrafinha é aquela para não pegar a garrafinha de outra pessoa. Então é interessante que a gente tenha esse cuidado. Aí você me pergunta assim, mas Cecília, será que isso acontece mesmo? Será que isso é cientificamente comprovado? Não nos esqueçamos que a doutrina espírita é ciência, é religião e também filosofia. Né? E do lado científico nós também temos muitas comprovações. Para além das questões de ciência propriamente espírita, há também pesquisas nesse sentido. Inclusive, existem pesquisas, tá? De um cientista japonês, uma pesquisa de Mitsuru Emoto. Eu até fiquei mentalizando bem o nome dele. Não foi para mandar nenhuma mensagem subliminar para ele, nada disso, é porque o nome é diferente, eu podia esquecer. Está até anotado no celular, por isso que antes da palestra eu estava procurando a bolsa. Eu digo, pode ser que eu precise me socorrer do celular que está dentro da bolsa, em algum momento, para poder saber a respeito. Olha só que interessante. Aí vocês vão tirar se a água fluidificada, ela tem eficácia ou não. Esse pesquisador japonês chamado Mitsuru Emoto, se vocês digitarem lá no Google, se vocês digitarem no YouTube, vocês vão encontrar, inclusive, relatos a respeito. Ele fez o seguinte experimento. O experimento dele era colocar aqueles recipientes com água e submetê-los a exposições de pensamentos. Olha o que a gente comentou sobre o que é pensamento, que o pensamento ele é energia, o pensamento é emanação fluídica. Se o pensamento é emanação fluídica e ele expõe então esses recipientes, como ele fez, expôs os recipientes a pensamentos positivos, isso num determinado recipiente.
o outro determinado recipiente, o mistura submeteu à exposição de pensamentos negativos, xingamentos, humilhações, etc. E depois ele fotografou esses recipientes com água. E que após a fotografia desses recipientes com água, essas moléculas da água elas foram analisadas. E olha só que interessante quando essas moléculas de água são fotografadas e então analisadas. Quando elas são ali analisadas, você vai ver que aquelas moléculas que foram submetidas aos pensamentos negativos, às humilhações e aos xingamentos, elas se encontram deformadas. Entretanto, quando você vai verificar as moléculas da água que estão ali fotografadas e tiveram as emanações positivas, elogiosas, emanações salutares, benéficas, emanações de pessoas que estavam ali com o seu pensamento equilibrado, ali naquelas fotografias viu-se beleza, como se aquelas moléculas da água estivessem agrupadas a formar verdadeiras joias de beleza, que é assim que ele se refere. Então, significa dizer o quê? Que quando a gente emana então os nossos pensamentos negativos, essas moléculas de água se deformam. Acende um pisca-alerta na cabeça de todo mundo. Quem não acendeu o pisca-alerta, acende logo. E que é um conselho, vou acender um pisca-alerta, que daqui a pouco eu vou explicar o que é. E para quem não é, tem ali as suas emanações positivas, também acenda um outro pisca-alerta. Olha o que foi dito, que são formados verdadeiras joias de beleza. Olha o que a gente falou, que nós somos fluidos, não é, em boa parte formados por fluidos, que nós emitimos emanações fluídicas, que nosso corpo é formado pelo menos 70% de água, que a água é um condutor universal e solvente universal, que conduz milhares de substâncias conhecidas e desconhecidas pela ciência humana, porque é muito utilizado dentro da espiritualidade para diversos experimentos e pesquisas, para conduzir diversos tipos de medicamentos também. Observa aí, se nós temos toda essa constituição, olha quanto mais forte vai pegar a questão da negatividade e da positividade que a gente emana. Quando a gente diz então que nós somos o que nós pensamos, o que nós emanamos, isso vai ganhar uma importância ainda mais capital, ainda mais destacada. Porque se eu sou fluido, se essa água é condutora fluídica, tudo fluido, tudo condutor, vai conduzir então o quê? O pensamento, seja ele positivo ou seja negativo. Vai reforçar ainda mais a ideia que nós temos aqui dentro da doutrina espírita, que nós somos o que nós emanamos. E do mesmo modo, vai ocorrer em relação à fluidificação ou energização da água. Essa água ela vai ser energizada, imantada daquilo que a gente tiver, de bom ou de ruim. Significa dizer, então, que nós devemos sempre nos cercar de todo o cuidado ao energizar essa água. E que peçamos de preferência sempre o auxílio de Deus e da espiritualidade, para que coloque na água aquilo que a gente necessita, para que a gente não coloque nem em falta, nem em excesso. E para que a gente não venha eventualmente a contaminá-la com os nossos excessos, não é, de negatividade. Um ponto aí importante, por isso que eu disse acenda o pisca-alerta, ainda mais para a necessidade da vigilância dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Porque quando nós tomamos aquela água, quando a gente sai aqui da nossa palestra, além dela estar fresquinha, apesar de muitas vezes não estar gelada, apesar de estar fresquinha ali, ela não só tem aquele frescor, ela vai energizar a gente na medida certa, porque a gente necessita. Entretanto, quando a gente sai ali porta fora e a gente se desequilibra, a gente pode pôr tudo a perder. Do mesmo modo, quando a gente faz um tratamento de intenção de cura espiritual, se é passado um medicamento para ser tomado em determinada quantidade e em determinada frequência, aquilo deve ser levado extremamente a sério. Acabei de comprovar a vocês, cientificamente,
que a água fluidificada, não é? Ela tem ali o poder, não é? E é necessário para cada um de nós, mas tem o poder de tudo que a gente coloca nela. E o que a gente coloca nela é o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente emana. Então, todas as vezes agora que a gente for tomar a nossa água fluidificada, a gente vai tomar essa água fluidificada com uma outra consciência. Porque agora a gente sabe o que a gente está tomando. Agora eu sei o que é aquela água que está sendo ali tomada por mim ao final da palestra, ao final do tratamento, ao final ali do Evangelho no Lar, que é feito ali na nossa casa, tá? Lembrando que a água fluidificada também pode ser tomada pelos animais que estão ali na casa, não é? Se você quiser botar um pouquinho na planta, não vai fazer mal a nenhum desses seres vivos, tá? Também não precisa tomar uma garrafa inteira de água fluidificada de uma só vez. Basta tomar um pouquinho, tá? Não precisa se entupir, porque também é um medicamento que vai estar ali para atender às necessidades que cada um de nós possa estar precisando naquele momento. Tá? Muito obrigada a todos pela presença, pela participação aqui em nossa palestra hoje. Desejo a todos uma boa noite. Que assim seja.